Deus abençoe os amados irmãos, saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos então dando início aqui a mais uma resenha patrística, continuando com a leitura desse livro que eu já li em uma última resenha que fizemos, Que Fale os Primeiros Cristãos, de David Bercott. Amém? Em nossa última resenha eu fiz uma leitura rápida de um tópico do capítulo 5, e eu quero ler mais dois tópicos que encerram esse mesmo capítulo. O capítulo 5, que leva como título Por que eles foram bem-sucedidos onde geralmente fracassamos. Este capítulo 5 aqui deste livro, Bercott faz umas perguntas e faz umas comparações bastante inquietantes, onde ele compara as atitudes, as posições dos cristãos de hoje diante de situações similares aos que os cristãos primitivos passavam, mas que fracassam facilmente. Ele levanta aqui a questão ao fazer essa comparação. Por que será que os cristãos primitivos eram muito mais resistentes a certas provações, as mesmas provações que hoje os cristãos não dão conta, fracassam facilmente? E sem levar em consideração outros problemas que os primeiros cristãos sofriam, que são muito piores comparados com os de hoje, porque eles eram perseguidos e mortos por causa da sua fé em Cristo. Ou seja, hoje, por menos do que isso, os cristãos facilmente fracassam e se entregam. E Bercott tenta responder esta pergunta: por que isto? Por que os cristãos de hoje são menos resilientes, são menos resistentes? Por que eles fracassam mais facilmente nas provações? Por que os primeiros cristãos eram mais resistentes? É uma pergunta bastante inquietante e vale muito a pena nós estudarmos isto. Amém? Vamos lá. Evangelho pleno. Hoje em dia, este termo muito comum chegou a significar pentecostal ou carismático. Porém, um dos problemas da igreja atual é que raramente ouvimos o evangelho pleno sendo pregado, sejamos nós carismáticos ou não. Geralmente, os sermões falam sobre as bênçãos de ser cristão, mas quase nunca mencionam o sofrimento por Cristo. Estamos tão distantes da mensagem da igreja primitiva que a maioria de nós não tem a menor ideia do que é sofrer por Cristo. Anos atrás, eu ouvi um sermão de um pastor sobre 1 de Pedro 4,16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. O pastor comentou que a maioria dos cristãos modernos não entende o conceito de sofrer por Cristo. Depois do culto, eu estava conversando com o pastor quando um diácono se aproximou e lhe agradeceu pela mensagem. O diácono concordou que a maioria dos cristãos não compreende o que é sofrer por ser cristão. Contudo, o diácono disse que ele sabia exatamente o que o pastor quis dizer. Então, passou a descrever a dor e o sofrimento que ele passou alguns anos antes, durante uma cirurgia. Enquanto voltava para casa, fiquei pensando na maneira como o diácono ilustrou tão bem o ponto de vista que o pastor estava tentando mostrar, que os cristãos modernos não sabem o que significa sofrer por Cristo. Achamos que quando enfrentamos as mesmas tribulações que todo mundo enfrenta, estamos sofrendo por Cristo. É claro que há outros meios de carregar nossa cruz, diferentes de sofrer perseguição. Clemente comenta que, para um cristão comum, a cruz pode ser representada por um casamento em que o cônjuge não é cristão, ou ter que obedecer a pais que não creem em Deus, ou ainda ser empregado de um patrão descrente.
Mas, embora todas essas situações trouxessem muito sofrimento físico e emocional, elas eram uma cruz mais leve para carregar para os que já tinham se comprometido a sofrer tortura e morte por amor a Cristo. Leia Romanos 8, verso 17 e Apocalipse 12, versículo 11. No passado, os cristãos suportavam casamentos dolorosos com descrentes por toda a vida. Mas hoje, milhares de cristãos se divorciam de seus cônjuges crentes sem pestanejar, pelo simples fato de seus casamentos não serem aquilo que idealizaram. Essas pessoas preferem desobedecer a Deus que carregar uma cruz tão leve. Já houve cristãos que me disseram que simplesmente não conseguiam continuar suportando um casamento cheio de brigas. Eu fico imaginando o que essas pessoas dirão no dia do juízo, quando se encontrarem com cristãos que preferiram ter os olhos queimados com brasas vivas, ou seus braços arrancados, ou ainda sua pele rasgada, a desobedecer a Deus. Por que será que aqueles cristãos eram capazes de suportar tamanho sofrimento, enquanto nós mal conseguimos manter um casamento fracassado? Talvez seja porque não aceitamos a responsabilidade de carregar nossa cruz. Há muitos anos, uma mulher me contou que estava se divorciando de seu esposo, pois os dois já não se davam bem. Ela me disse, com lágrimas nos olhos: "Oh, não quero ser obrigada a viver assim pelo resto da minha vida." Mais tarde, eu comecei a pensar na expressão que ela tinha usado, "pelo resto da minha vida." Lembrei-me das muitas vezes que eu mesmo havia dito aquelas palavras. O uso de tal expressão me mostrou que o céu não era uma realidade para mim, ao menos não no mesmo sentido da minha vida terrestre. Os cristãos primitivos aceitavam o sofrimento físico porque seus olhos estavam fixos na eternidade. Eles não pensavam que o sofrimento duraria pelo resto de suas vidas, mas, no máximo, por 50 ou 60 anos, já que o resto de suas vidas seria passado com Jesus na eternidade. Quando comparado a isso, o sofrimento presente é irrelevante. Assim como Tertuliano, eles entendiam que os pés não sentem as correntes quando a mente está no céu. Os humanos são capazes de obedecer a Deus? Os cristãos primitivos não tentavam viver uma vida de comprometimento com Deus simplesmente por suas próprias forças, pois tinham consciência da necessidade de um poder divino para vencer o mal. Mas isso não é nenhuma novidade. Os cristãos de todos os tempos, em todas as denominações, sabem que precisamos da ajuda de Deus para seguir seus mandamentos. Eu não creio que alguém já tenha tido a pretensão de tentar servir a Deus sem a ajuda dele. O que geralmente acontece é o seguinte: no começo, caminhamos lado a lado com Deus, dependendo totalmente do seu poder. Mas, com o passar do tempo, começamos a escorregar na vida espiritual, nos afastando lentamente de Deus. Isso normalmente acontece internamente, pois na aparência somos a mesma pessoa. Apesar de ainda fazermos as coisas que as pessoas que dependem de Deus fazem, nossos corações começam a se tornar cada vez mais frias e formais. Talvez ainda leiamos a Bíblia, mas a nossa mente está pensando em outros interesses. Por fim, acabamos dependendo apenas de nossos próprios esforços para continuar firmes na fé. O problema não é que a igreja não prega sobre a necessidade de depender do poder de Deus. Na realidade, os cristãos evangélicos pregam que não somos capazes de fazer qualquer coisa boa por vontade própria. Contudo, se somos incapazes de obedecer a Deus e não há nada que possamos fazer a respeito dessa desobediência, temos que orar para que Deus nos torne obedientes. Mas será que isso realmente funciona?
Lembro-me de como fiquei animado quando ouvi pela primeira vez alguém dizer numa pregação que não podemos fazer nenhum bem por nossas próprias forças, pois só Deus pode fazer coisas boas através de nós. Tudo o que temos que fazer é pedir que Ele transforme nosso caráter e nos ajude a vencer nossos pecados. Então pensei comigo, este é o segredo. Mal podia esperar para colocar aquela ideia em prática. Eu deixaria Deus mudar meus defeitos de caráter e erradicar os meus pecados. Então, orei fervorosamente para que Deus efetuasse aquilo em mim. Entreguei tudo nas mãos dele. Depois, esperei, mas nada aconteceu. Então, orei mais ainda. Mesmo assim, nada mudou. No começo, achei que o problema fosse comigo. Será que minhas orações não eram sinceras? Mas depois conversei com outros cristãos sobre o assunto e descobri que eu não era o único a enfrentar aquele problema. Eles também não haviam obtido bons resultados. Então, por que vivem dizendo que Deus transforma nosso caráter e nos torna obedientes como num passe de mágica? Perguntei. Porque deveria ser assim, foi a resposta que recebi. Percebi que a maioria dos cristãos tinha medo de falar sinceramente sobre aquele assunto, pois temiam ser os únicos que não tinham obtido sucesso. Assim, estávamos todos agindo como na história das 9 roupas do imperador, com medo de que pensassem que não éramos cristãos espirituais. Eu não estou dizendo que o método do simplesmente ore não funcione para ninguém. Só estou dizendo que não funcionou comigo e, de acordo com a história, também não funcionou com a igreja. Nossa doutrina sobre este assunto é fruto de Martinho Lutero, que disse que somos incapazes de fazer o bem por nós mesmos e que tanto o desejo quanto a capacidade de obedecer a Deus vem dele e somente dele. Mas, embora essa fosse a pedra fundamental da reforma na Alemanha, ela não produziu uma nação cristã obediente e espiritual. Muito pelo contrário. A Alemanha luterana era uma fossa de embriaguez, imoralidade e violência. Simplesmente sentar e esperar que Deus fizesse todo o trabalho não produziu nem uma igreja, nem uma nação espiritual. Os cristãos primitivos, ao contrário disso, nunca ensinaram que o ser humano não é capaz de fazer o bem ou vencer o pecado. Eles acreditavam que temos, sim, capacidade para servir e obedecer a Deus. Mas, antes de tudo, temos que ter um amor profundo por Ele e um grande respeito por seus mandamentos. Como disse Hermes, o Senhor precisa estar no coração dos cristãos, não apenas em seus lábios. Mas, ao mesmo tempo, os cristãos primitivos não acreditavam que poderiam vencer todas as suas fraquezas e permanecer obedientes a Deus dia após dia apenas com sua própria força. Precisavam buscar poder em Deus. Mas não era apenas uma questão de buscar a Deus e esperar sentado. Eles acreditavam que a caminhada com Deus é um trabalho em conjunto. O cristão deve estar disposto a fazer sacrifícios, colocando toda a sua energia e sua alma nesse trabalho, mas também tem que reconhecer que precisa da ajuda de Deus. Como Orígenes explicou, Ele se manifesta àqueles que, depois de fazerem tudo o que está ao seu alcance, confessam que precisam de sua ajuda. A igreja primitiva acreditava que o cristão devia desejar e buscar a ajuda divina ardentemente. Mas não era uma mera questão de pedir essa ajuda só uma vez. Na verdade, era um processo contínuo. Clemente ensinou aos seus alunos: um homem que trabalhe por si mesmo para se libertar do pecado nada consegue. Porém, se ele se mostra verdadeiramente ansioso por isso, Deus o ajuda a alcançar a sua meta. Deus trabalha junto com pessoas dispostas, mas se a pessoa abandona seu entusiasmo, o Espírito de Deus também se contém. Para salvar aquele que é resistente, usa-se a coação, mas para salvar o homem disposto,
basta mostrar a graça. Então, os cristãos primitivos consideravam a retidão pessoal como uma obra conjunta de Deus com o homem. Havia uma fonte de poder infinita em Deus e o segredo era saber tirar proveito desse poder. A vontade tinha que vir do próprio cristão. Como bem lembrou Orígenes, não somos marionetes de madeira que Deus manipula a seu bel prazer. Somos seres humanos capazes de desejar a Deus e responder a Ele. Ao se referir ao entusiasmo de nossa parte, Clemente não estava se referindo a um mero desejo. Ao invés disso, ele disse que temos que estar dispostos a sofrer uma dolorosa perseguição interior. Matar nossos maus hábitos é um processo doloroso. Assim, se não estivermos dispostos a sofrer interiormente, lutando contra os nossos pecados, então Deus não dará poder para vencê-los. Leia Romanos 8,13 e 1 Coríntios 9, verso 27. Algumas pessoas podem se sentir incomodadas com esse ensinamento dos cristãos primitivos, mas, como disse Jesus, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras. João 10,38. Antes de menosprezar a teologia dos cristãos primitivos, é melhor que se tenha uma boa explicação para o poder espiritual que tinham, pois não podemos negar o fato de que eles tinham muita força espiritual. Nem os romanos pagãos argumentavam contra isso. Como declarou Lactâncio, quando as pessoas veem que alguém está dilacerado por tantas torturas diferentes e ainda assim permanece firme, mesmo quando seu torturador já está esgotado, passam a crer que o compromisso de tantas pessoas e a fé persistente dos moribundos tem algum significado. Então, percebem que apenas a perseverança humana não seria capaz de suportar todas essas torturas sem a ajuda de Deus. Ainda os ladrões e homens fortes não são capazes de aguentar essas torturas. Mas, aqui entre nós, jovens e delicadas mulheres, isso sem falar dos homens, superam silenciosamente a seus torturadores. Nem mesmo o fogo é capaz de lhes fazer soltar um único gemido. Essas pessoas, os jovens e o sexo frágil, suportam a mutilação e queimam de seus corpos como se não tivessem outra opção. Mas, se quisessem, poderiam facilmente evitar tudo isso, simplesmente negando a Cristo. Mas suportam tudo com prazer, pois colocam sua confiança em Deus. Em suma, a igreja atual poderia aprender lições valiosas com os cristãos primitivos. Havia 3 fatores que permitiam que eles vivessem como se fossem cidadãos de outro reino e pessoas de outra cultura. Primeiro, o papel apoiador da igreja. Segundo, a mensagem da cruz. E terceiro, a crença de que o homem e Deus devem trabalhar juntos para atingir a santidade humana. Eu podia terminar o livro aqui e deixar que ele fosse um simples inspirador esboço histórico, mas se eu fizesse isso, estaria lhe contando apenas metade da história, e é preciso contar a história toda. Contudo, já digo de antemão que o resto dessa história poderá deixá-lo incomodado, pois foi o que aconteceu comigo. Amém, graças a Deus. Que coisa, hein? Realmente, este capítulo, da forma como Bercó terminou, é de nos deixar bastante pensativos. Eu fiquei bastante pensativo quando eu li esse capítulo. Por isso que eu fiz questão aqui de fazer a leitura deste livro. Caso você não esteja interessado em adquiri-lo, eu pensei que pelo menos seria bom eu fazer um registro para você tomar conhecimento disso. Eu achei muito interessante essas colocações de Bercó no seu livro. Se eu entendi bem, a intenção dele foi de explicar que a razão do porquê os cristãos de hoje são menos resistentes às tentações, às lutas, às provações, é porque hoje nós somos rodeados de distrações. Os primeiros cristãos realmente estavam mais focados. Eles não estavam focados na terra, nos problemas, nas tentações, nas lutas.
eles estavam focados no celestial, eles estavam focados no reino. Então eles não estavam preocupados pelos problemas que eles estavam enfrentando aqui. Então eles estavam buscando a Deus e tendo esse desejo de servir a Ele de tal forma que eles não estavam preocupados com o que iam acontecer com eles, não estavam preocupados com popularidade, se estavam sendo perseguidos. Eles realmente estavam dispostos a renunciar a tudo, a entregar a tudo, render totalmente as suas vidas por Cristo. E hoje muitos cristãos não têm esta mesma atitude. Por isso que no desfecho, Bercot também nos explica que existe dois extremos, onde uma linha teológica nos ensina que realmente, e por um lado está certo, a salvação não depende de nós, porém, para que nós possamos atuar como cristãos, nós temos que nos esforçar também para isto. Embora é necessário que Deus tenha que intervir em nossas vidas com a sua graça. Ou seja, Bercot defende uma espécie de sinergismo no que tange a nós buscarmos uma vida santificada diante de Deus. Tem coisas que nós por si mesmos não podemos fazer, mas quando você dá o primeiro passo, ou seja, quando você dá demonstrações para Deus de que você quer servir a Ele, que você o ama, então Ele vai perceber isso, essa sua atitude, e Ele vai compensar dando a você as forças que humanamente te faltam para que você consiga perseverar nessa jornada rumo ao reino de Deus. Mas para que Ele possa fazer isto em favor de você, você também tem que se esforçar. Então é um trabalho em conjunto, disse Bercot. Então tem as teologias que são extremas. Alguns dizem, não, você não tem que fazer nada, Deus vai fazer tudo por você. Ele disse, eu tentei pôr isso em prática e não funcionou, e não dá certo. Então, por um lado, você tem essa interpretação, e tem a outra interpretação equivocada, de que você tem que sozinho tentar fazer tudo. Sozinho você tem que se esforçar para ser obediente, para você ser fiel a Deus. Então Bercot disse, não é possível isto. Você não tem como sozinho, humanamente, se esforçar para viver uma vida santa diante de Deus. Você necessita da graça dele, você necessita da misericórdia, do poder divino, para que você consiga superar e vencer as adversidades. Então essas duas coisas têm que estar em conjunto. Tem que haver um esforço da nossa parte e a outra parte que vem de Deus, que é Ele nos apoiando, nos dando força para superarmos e vencermos tudo. Foi isso que aconteceu com os primeiros cristãos. Eles se dedicavam totalmente a Deus e aquilo que lhes faltava, Deus vinha e compensava. Por isso que eles não estavam preocupados em ter membros de seus corpos amputados, ter a sua pele arrancada. Eles continuaram firmes, focando os seus olhos em Deus, né? No reino vindouro. Então essa é a diferença da atitude daqueles primeiros cristãos para os de hoje. Há muitas distrações hoje, então os cristãos de hoje não estão focados no reino quanto deveriam estar focados. É triste isso, mas essa é a conclusão que eu tiro dessa leitura que eu acabei de fazer aqui, deste livro. Eu espero que você tenha gostado e me despeço aqui pedindo para que você dê o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. E nos ajude aqui, diga o que você está achando desses vídeos, para isso, de uma certa forma, nos estimular. Porque se eu souber que você está gostando, isso vai me estimular para que eu continue fazendo esses vídeos. Está bem? Deus abençoe, no nome de Jesus.